A figura a seguir apresenta o delta do rio Jacuí e ele pede para você determinar qual seria a distância do ponto A ao C. Observe a figura. Nós temos o ponto A, nós temos o ponto B, nós temos o ponto C. Ele afirma que a distância de B a C vale 8. A distância de B a C é 8. E ele dá a medida de alguns ângulos, o ângulo A e o ângulo C. Então, o nosso BC vale 8, o nosso ângulo C é um ângulo de 75 graus e a medida do ângulo A, 45 graus. E ele pede a distância de A até C. Devemos lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, o alfa mais os 75 graus mais o 45 graus é 180 graus. Ou seja, o alfa vale 60 graus. Como eu tenho mais de um ângulo e eu tenho mais de um lado, eu posso aplicar a lei dos senos. Nós teremos o x, o 8, 45 graus e um ângulo 60 graus. O lado oposto ao ângulo 8 pelo seno de 45 graus será o valor de x pelo seno do ângulo oposto, que é o seno de 60 graus. Mas o seno de 45 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2. E o seno de 60 graus, raiz quadrada de 3 sobre 2. Simplificando, eu posso passar o raiz quadrada de 3 multiplicando. O nosso x é 8, raiz quadrada de 3 sobre a raiz quadrada de 2. Racionalizando, nós temos 8 raiz quadrada de 3, raiz de 2. Raiz de 2, raiz quadrada de 2. Ou seja, 4 raiz quadrada de 6 quilômetros. Alternativa B.